Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de qualquer espécie. Então, para você que quer aprender como cultivar orquídeas, eu te faço um convite. Clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também. É de graça e você não paga nada. Basta clicar em inscrever-se, ativar os sininhos e as notificações. Acompanhando nossos vídeos, eu garanto que você vai aprender como cultivar orquídeas de uma forma muito simples, fácil, prática, sem complicação nenhuma. E no nosso vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas para você obter sucesso no seu cultivo e fazer as suas orquídeas soltarem flores, raízes, brotações novas, e também vou passar algumas dicas sobre plantio. Então fiquem até o final desse vídeo, por gentileza. Se você não é inscrito, clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também. Postamos vídeo todos os dias com dicas e explicações valiosas para o cultivo de orquídeas. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal, não perca essa oportunidade e venha fazer parte você também. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Primeira dica, nós vamos falar sobre a rega, que é o principal fator aí que muitas pessoas ficam desatentos e deixam as suas orquídeas morrerem por causa da falta da rega e até mesmo por excesso de rega, tá? O excesso de rega, pessoal, vai fazer com que o seu substrato fique muito umedecido. E ele ficando muito umedecido vai apodrecer as raízes das suas orquídeas, tá? Elas apodrecendo, a sua orquídea vai morrer. Como que você pode identificar se a sua orquídea já está na hora de fazer a rega ou não? Você vai pegar um palitinho igual a esse, vai vir aqui, ó, no substrato e vai enfiar no substrato. A partir do momento que você enfiou ele, você gira assim, ó, e puxa. Se na ponta do palitinho sair úmido, é porque o substrato lá no fundo está úmido, não precisa você fazer a rega. Agora, se você pegar o palitinho, enfiar no substrato da sua orquídea assim, ó, girar ele e puxar, e ele sair seco, já está na hora de você fazer a rega na sua orquídea. Olha só, esse daqui saiu umedecido, ó, tá vendo, ó? Então, o que que acontece? Essa orquídea aqui não precisa fazer a rega. Choveu tem cerca de um dia aqui na minha cidade, por isso que ela está úmido. Então, esse daqui é o fator principal. Regiões quentes, pessoal, você pode regar a sua orquídea de 2 em 2 dias. Regiões frias, você pode regar a sua orquídea 2 vezes por semana. Então, essa é a dica que eu passo para vocês sobre rega nas suas orquídeas. Com o palitinho, você consegue identificar se está na hora de fazer a rega ou não. Depois que você identificar, você pode seguir esse parâmetro que foi falado aqui. Regiões quentes, de 2 em 2 dias. Regiões frias, 2 vezes por semana. Agora, vamos falar sobre o vaso. Na nossa segunda dica, eu vou passar dicas para vocês agora sobre vaso. Para você que é iniciante e não sabe aonde plantar as suas orquídeas, aqui vai. A primeira dica, você vai plantar ela nesses vasinhos. Pode ser no vasinho cuia, igual a esse daqui, ou nesse vasinho assim, ó. Esse daqui está todo furado porque foi eu que furei, tá? Então, o que que acontece? Para você que é iniciante, quando você comprar um vasinho desse, você vai vir aqui no fundo dele, tá, ó, e vai fazer mais furos. Tá vendo que ele tem bastante furos embaixo? Ele geralmente vem com cerca de 6 furos. Eu faço bastante furo para poder ter uma boa drenagem e o substrato não ficar umedecido. Então, para você que é iniciante, plante as suas orquídeas em vasinhos normais, convencionais, iguais a esse. Já para você que já tem experiência com orquídeas e está aprendendo aqui no nosso canal, essa daqui é uma das melhores opções para você plantar a sua orquídea, tá? Na bolacha de madeira. Essa bolachinha aqui, pessoal, é de uma madeira chamada Cerejeiras, que é o mesmo nome da cidade onde eu moro. Eu moro na cidade de Cerejeiras, estado de Rondônia. E aproveitando, deixa aqui nos comentários, por favor, qual o estado e a cidade que você está nos assistindo, tá ok? Por favor, deixa aí nos comentários. Pessoal, o que que acontece? Se você plantar as suas orquídeas aqui, ó, na madeira, ou até mesmo nesse outro lugar aqui, ó, que é o cachepô de madeira, as nossas orquídeas, tá, vão ter um desenvolvimento melhor. Por quê? Porque esses dois plantios, pessoal, assimila o habitat natural delas, tá? Que é nascida em árvores, em troncos, lá em cima nas copas das árvores, tá? Esse plantio assimila o habitat natural das suas orquídeas. Mas lembrando, você pode plantar em vasinhos pretos, em vasinhos transparentes,
em garrafas PET de refrigerante, na bolacha de madeira, pode plantar no cachepô, porém esses dois aqui são as melhores opções para você plantar as suas orquídeas. Fora esses dois, a melhor opção para você plantar são os vasinhos transparentes, tá? Olha só, as garrafinhas PETs de refrigerante. Por quê, pessoal? Porque passa iluminação para as raízes. E passando iluminação para as raízes, elas vão fazer a sua fotossíntese mais rápido, tá? Elas vão absorver vários nutrientes e com isso elas vão se fortalecer e soltar essa quantidade de folhas e brotos e até mesmo de floração. Então essa é a nossa segunda dica para vocês sobre vaso. Agora, na nossa terceira dica, eu vou passar dicas para vocês sobre adubação para suas orquídeas soltarem brotos iguais a esse. Percebam que aqui tem 3 brotos, ó, fortíssimos. E se a gente virar ali, ó, lá do outro lado está saindo um broto fortíssimo, bem no pseudobulbo da nossa orquídea. E olha a quantidade de brotos também que está saindo nessa Phalaenopsis. Pessoal, a adubação influencia muito no cultivo das suas orquídeas. Por quê? Porque é o alimento das nossas plantas, tá? É ele que vai fazer as nossas orquídeas se desenvolverem e ter excelentes resultados. Então você precisa aprender tudo sobre a adubação para as suas orquídeas. Então vamos lá. Essa daqui é uma Phalaenopsis, tá? Comprada no supermercado. E eu faço a adubação de todas as minhas orquídeas com esse adubo aqui. Esse daqui, pessoal, é o adubo Basacote. Você encontra em viveiros, floriculturas e também encontra na internet. Ele é azul, tá? É umas bolotinhas azul claro e ele é de liberação lenta. Como assim, Antônio? Quando você fizer essas trouxinhas aqui, que ele não vem assim, tá? Essas trouxinhas eu acabei de fazer e nós temos vídeos aqui no nosso canal ensinando. É só você entrar aqui no nosso canal e pesquisar nos nossos vídeos. Essa trouxinha, pessoal, você vai fazer ela, vai vir aqui, ó, e vai colocar assim no substrato e no vasinho da sua orquídea, igual está sendo feito. Você também pode colocar ele solto, tá? Mas se você fizer a trouxinha, você vai ter um controle melhor. Ele dura cerca de 11 meses nas orquídeas, tá? O Osmocote, pessoal, que é outro, dura cerca de 4 meses. Esse daqui, que é o Basacote, ele dura cerca de 10 a 11 meses nas suas orquídeas. Então é um adubo completo, dura o ano inteiro aí nas suas orquídeas. Você compra ele, coloca nas suas plantas, você pode praticamente esquecer as suas orquídeas, tá? Esquecer, que eu falo, é uma forma que você não vai ficar toda hora tendo que adubar as suas orquídeas, até ficar mexendo nelas. Replantou a sua orquídea, coloca esse adubo e pronto. Você só vai mexer na sua planta para poder fazer a rega, fazer poda, para fazer a aplicação de fungicida, de bactericida, e tudo isso nós ensinamos aqui no nosso canal, tá? Então você pode comprar esse adubo, pode colocar aí em orquídeas e outras plantas e outras flores. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários qual a planta que você quer saber se esse adubo pode ser usado. Deixe nos comentários que eu vou te responder qual a planta que pode e não pode usar esse adubo aqui, que é conhecido como o famoso Basacote, um dos melhores adubos do mundo para se cultivar e usar nas suas orquídeas. Agora, na nossa quarta dica, é sobre a iluminação. Percebam que aqui, ó, o meu orquidário é coberto com sombrite de 50%, tá? O que que acontece, pessoal? Orquídeas amam claridade, tá? Então você pode deixar as suas orquídeas em uma meia sombra, não deixe no sol pleno. O sol pleno, pessoal, para quem não sabe, é esse daqui, ó. O sol pleno é que se não tivesse esse sombrite aqui. Então, no caso, elas estariam diretamente no sol, tá? Igual os pés de manga fica, pé de manga, pé de caju e essas outras árvores. Orquídeas precisam de meia sombra com bastante claridade, igual essas daqui que vocês estão vendo. Esse é o resultado, olha só. Orquídeas grandes, muito grandes, com bastante flores, ó, raízes, brotos, mudas. Estamos aqui na fase de brotação das nossas orquídeas e olha o tamanho que fica essas orquídeas, o enraizamento delas, ó. Temos orquídeas aqui plantadas na castanha e olha só o resultado. Então pode ir aí, tá, na floricultura e comprar o seu sombrite. Mas olha só, eu vou passar para vocês aqui agora. Esse daqui, tá, ó, podem reparar que ele é bem fechadinho. Deem preferência para esse sombrite aqui, ó, e não para esse daqui. Esse daqui, pessoal,
é o sombrite que as pessoas usam em horta. Você pode reparar que ele é bem aberto, ó. Isso daqui, ele estava queimando as folhas das minhas orquídeas. O meu orquidário era coberto 100% com esse sombrite aqui. Eu troquei e mudei para esse daqui, ó, que é mais fechadinho. O que que acontece, pessoal? Esse daqui faz com que passe uma claridade perfeita para as nossas orquídeas. Se você ficar com dúvida, assista o vídeo de novo, vai aí na floricultura, ó, e escolha esse sombrite aqui, que é mais fechadinho. E nunca escolha esse daqui para orquídeas, tá? Porque vai queimar as folhas das suas orquídeas. Então, esse daqui é a nossa dica sobre iluminação. A iluminação ajuda e muito as suas orquídeas. Se você comprar qualquer espécie de orquídeas e colocar elas na sombra, pessoal, você vai atrasar o desenvolvimento dela. Coloque ela em um lugar que ela fique em meia sombra. De um dia ela pega luz e de outro pega sombra, só que com um pouquinho de claridade, tá ok? Caso contrário, você pode fazer igual eu fiz aqui, cobrir com um sombrite e deixar ela 100% em meia sombra. 50% iluminação, 50% sombra, pessoal. Esse é o ponto ideal para você cultivar as suas orquídeas. E agora, na nossa última dica, eu vou falar para vocês sobre substrato. Tem muitas pessoas aqui no nosso canal me pedindo para falar sobre substrato. Esse daqui, pessoal, é o substrato que eu mais utilizo nas minhas orquídeas. Ele é um mix. Para quem não sabe, mix de substrato é quando você compra vários tipos de substrato e mistura eles. Então ele fica essa mistura aqui altamente nutritiva para as nossas orquídeas. Olha só, se vocês repararem, praticamente todas as minhas orquídeas estão plantadas nesse substrato. Essas duas aqui não estão apenas em um tipo de substrato, tá? Então agora eu vou falar para você qual o substrato que contém aqui. Nesse substrato, pessoal, tem a casca de arroz carbonizada, que é rica em vitamina B1. Tem o chips de coco, que vai segurar um pouco de umidade para a nossa planta. Tem a pedra brita de construção, que vai trazer cálcio para a nossa planta. E também tem a perlita. A perlita faz com que o substrato não fique umedecido durante muito tempo. Também tem a casca do pinus, que vai assimilar a madeira podre e vai trazer fungos para nossas orquídeas. Esses fungos, pessoal, que a casca de pinus traz, são fungos benéficos, tá? No qual vai trazer nutrientes para a nossa planta. Então, esses são os substratos que eu utilizo aqui nas minhas orquídeas. Às vezes eu coloco também um pouquinho de musgo, que é o mesmo esfagno, para segurar umidade. Então, esse daqui são os substratos que eu utilizo. Aqui também contém um pouquinho de carvão, tá, pessoal? O carvão ajuda no enraizamento das nossas orquídeas e também faz com que o substrato fique com bastante impacto e deixa as nossas orquídeas mais tranquilas assim, ó. Então esse daqui é o substrato que eu uso nas minhas orquídeas e vocês encontram em viveiros, floriculturas, supermercados, na seção de jardinagem e inclusive na internet. Esse cataceto aqui, pessoal, que está com essa floração e essa outra, ó, ele está com duas florações e um enraizamento fortíssimo, está plantado na casca de arroz carbonizada pura. A casca de arroz, pessoal, contém vitamina B1. Então, todos esses substratos que eu estou falando aqui para você, você pode utilizar nas suas orquídeas e nas suas plantas, tá? Lembrando, a casca de arroz carbonizada você também pode usar em plantas que são plantadas na terra, tá? É só você misturar ela na terra e plantar as suas plantas, como 11 horas, samambaia, cactos, rosas e entre outras. Porém, orquídeas não podem ser plantadas na terra. Orquídeas devem ser plantadas no substrato que foi falado aqui para você. Volte o vídeo, assista de novo, pegue um papel, uma caneta, anote os nomes do substrato para você utilizar e comprar nas suas orquídeas. Tudo que foi falado nesse vídeo serve para você aprender a cultivar orquídeas. Se você pegar apenas esse vídeo e aplicar no cultivo das suas plantas, eu garanto que você vai ter orquídeas lindas, sadias no seu jardim. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final, de coração. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.